Na vida tem 4 coisas importantes, que é o pai, a mãe, o obstetra e o pediatra. Olá a todos, estamos começando mais um episódio do nosso Copcast, né? Podcast que foi criado por médicos cooperados, para os médicos cooperados, com o intuito aqui de trazer colegas para a gente bater um papo aqui sobre as especialidades, sobre temas importantes, né? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui nossa colega Francisca de Assis Silva. Nossa colega é médica, formada pelo FRN, pediatra, neonatologista, e vai falar aqui um pouquinho sobre a profissão dela, sobre a especialidade dela, em homenagem ao Dia do Pediatra, que está pertinho, né, doutora Francisca? Tá. Seja bem-vinda. Seja Boa bem-vindo. tarde, Ana Angélica, Eric, a todos. Gostaria de aqui agradecer o convite e dizer que realmente dia 27 agora, de julho, é comemorado o Dia do Pediatra. Esse Dia do Pediatra se comemora dia 27 justamente porque foi a formação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Houve essa fundação em 1910. Então, a partir daí, a gente foi vendo que a questão da pediatria no Brasil ela cresceu bastante, até porque a gente precisa muito disso, né? Na vida tem 4 coisas importantes, que é o pai, a mãe, o obstetra e o pediatra, Verdade. né? Não desmerecendo ninguém, mas o pediatra cuida desde o momento que nasce até a adolescência. É o Né? É o início de início tudo, de né? tudo, né? É o É, início de tudo. Então, isso é muito importante. E também uma outra coisa que é importante é a nossa formação enquanto médico pediatra. É importante essa formação e é importante também a gente começar a estimular as pessoas a voltarem a querer pediatria aqui no Rio Grande do perfeito. Norte. Por quê? Porque a gente viu que teve uma fase em que a pediatria ela estava quase obsoleta, assim, Uma sem fase nada, sem ninguém, né. E os que Foi de muito retração, né? exato. difícil, Eu foi muito lembro. difícil. E as pessoas que tinham como pediatra não queriam ir para urgência e emergência. Foi quando começou a se formar os serviços, de porta aqui no estado do Rio Grande do Norte, com o advento dos recursos para se formarem UPAs, né, aí veio o governo colocou 4 UPAs aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e essas UPAs precisaria, logicamente, de profissionais. Sim, E os profissionais eram clínicos, ginecologista, que até hoje não tem não nenhuma tem. UPA ginecologista, e pediatras e ortopedistas. E os Isso. ortopedistas foram para um canto mais específico, onde se concentrou, né, a maioria deles. Então, a gente viu que foi um serviço que não foi desserviço para o Estado, foi Sim, um serviço muito produtivo, agregou, né? agregou bastante, principalmente com a cooperação da cooperativa médica, né? Que a gente está na cooperativa, Construiu esses construiu o serviços, né, serviço, Francisca? é, houve um aumento de demanda, houve uma melhoria nas Um um capacitações, né? incremento também na própria formação, porque despertou o Exato, interesse de muitos profissionais para muitos, começar a pensar em pediatria como uma exato, possibilidade, né. Você exato. participou de tudo isso, né, Francisco? Você construiu também, Nós, mas eu digo assim, você dentro da PED, isso, pois porque inclusive esse processo formativo você faz parte até hoje, não é isso? Na faço. universidade acompanhando alunos de pediatria, residentes em pediatria É, também? hoje as UPAs, com um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, daqui do município de Natal, a gente deu essa oportunidade, oportunizou isso para nós médicos e profissionais especializados a contribuir, porque a maioria das faculdades daqui de Natal, elas não têm hospital, a não ser a UFRN que tem um hospital, mas a UNP não tem hospital próprio. Então ela precisa dar essa qualificação para que o profissional, para que o aluno saia como um profissional mais qualificado. Então ele precisa passar num ambulatório, ele precisa passar em uma urgência, uma emergência, Vivenciar, né? precisa viver, exatamente, Inclusive na Eric. na emergência, né, os diversos cenários, obstetrícia, ginecologia, Perfeito. pediatria, clínica médica, trauma, né, e Tem que também ter contemplados. Tem, psiquiatria. E é preciso Então campo para isso. exato. a UPA meio que ela absorve toda essa demanda, por Isso. ela ser porta aberta, não é isso? É isso, E mediante o porte da UPA, porque a UPA, de acordo com o seu porte, vai ter mais profissionais especializados ou ou menos, né, é menos, isso? é.
você trabalha uma das UPAs que você trabalha é a UPA É a Esperança, a UPA Esperança, que é que ela a maior hoje porte, ela né, tem um porte maior, né, do no município de município de Natal, Natal. mas mesmo tendo um porte maior, hoje a gente absorve tanto a UFRN quanto Sim, a UNP. Então, hoje são 2 cenários onde temos sala amarela, sala vermelha, pediatria, e dentro da pediatria nós temos a parte de atendimento em consultório e sala amarela também. A perfeito. Esperança tem isso, a Potengi também tem isso, Sim, né? A Cidade Satélite também tem e a Pajuçara. Então, assim, a gente qualifica os alunos e esses alunos vão trabalhar, talvez até dentro das próprias UPAs, com já certeza. sabendo o fluxo, já Já conhecendo conhecendo o o serviço, as serviço. equipes, a rotina, Isso é né. muito bom. E a gente está vendo que isso está agregando bastante para a gente, porque quem quer uma certa especialidade já vai direto, tentando melhorar naquilo que ele Sim. quer fazer, sabe? E dentro da PED a gente viu isso também. Francisca, quando a gente se você for fazer uma comparação, né, entre a realidade das UPAs, por exemplo, em 2014, 2015, e aquilo que a gente vê hoje, eu acho que essa presença do pediatra na UPA, com essa formação diferenciada, com essa qualificação, né, diminui não só o tempo de internação, como internações desnecessárias, que Desnecessário. às vezes o profissional que é clínico, que está atendendo pediatria, ele fica naquela insegurança por não manejar o tempo todo, né, pediatria. E hoje a gente com esse profissional atendendo exclusivamente pediatria, a gente tem, uma qualificação maior e isso impacta também para as crianças, para a população em geral, né. Isso é super importante. Por quê? Porque o manejo, tudo vai depender daquela primeira hora do atendimento. Igual tem o Golden Minute na obstetrícia e na pediatria, neonatologia, existe também um minuto de ouro para a criança que chega numa emergência. Então, aquele minuto é o minuto de que a gente vai fazer ou o melhor ou o pior para ela. Então, hoje, dentro das UPAs, o que a gente viu são várias capacitações que a própria cooperativa médica proporcionou Uhum. junto a vários como é que eu vou dizer? Centros de Centros de treinamento, treinamentos, né, o então PAUS, né, entre exato. eles, que Isso é a urgência facilitou muito a pediátrica. vida, tanto é que quando o profissional, o médico termina a faculdade, ele já imediatamente diz: "Eu já vou fazer a CLS, eu já vou fazer o PAUS", até o ATLS, que agora a cooperativa médica vai proporcionar para todas as UPAs, né, e dentro também o PED vai participar. Por quê? Porque a gente recebe muito trauma, Uhum. principalmente na parte pediátrica, né, então é preciso Uhum. que a gente tenha um pouco de mão nisso, comece a Pra manejar isso acolher. aí, O pra acolher acolhimento desse paciente e geralmente é exatamente. E nas dentro unidades de daquela pronto primeira atendimento. hora, a gente conseguir fazer o correto. E a gente dá mais uma chance para as crianças. Lembrando que nesse serviço a gente tem o pediatra como o principal médico responsável por o atendimento na urgência e emergência dessa criança, mas existe toda uma equipe, né. Tanto Toda. tanto o médico, que é considerado o chefe, né, de plantão, que seria o médico responsável pela sala vermelha, que Isso. tem um suporte diferenciado, por exemplo, no manejo de via aérea, né, isso avançada, Isso junto aí com a eles já fazem esse pediatria. serviço avançado E a gente tem via aérea. também a enfermagem se qualificando também, né, muito mais voltado também para pediatria também, que é uma realidade que a gente teve nessa transição entre esse período de 2014, 2015, que a gente não tinha muito essa mão Tinha de não, obra tinha não. qualificada, e essa realidade que a gente Hoje tem hoje. hoje está muito direcionado, tanto para a pediatria, para a parte de urgência e emergência, quanto para a parte verde também. Então, Uhum. assim, hoje nós ganhamos bastante, né, de 2014, 15 para agora são 10 anos, então nesses Isso, 10 anos a evolução foi muito grande e ela é bem evidente, eu é acho. muito Tanto Eu na evidente. também questão de concordo. número de É. profissionais, como na Muito qualificação desses evidente, profissionais, né? muito evidente. Hoje a gente vê a busca, muitos profissionais fazendo a busca ativa para se qualificar. Antes não era assim. Uhum. Pensavam muito no financeiro, que não tinha condição de fazer e não conseguir nada. Hoje tem a mão de obra, hoje tem a qualificação, então isso é muito importante para nós. Dentro da pediatria, a gente tem um universo. Assim como na medicina existe um mundo que cabe diversos tipos de perfis de profissionais, né? Aquele que gosta mais da imagem, de tratar a imagem, aquele que gosta mais da cirurgia, aquele que gosta da urgência. A pediatria também é assim, né, Tem. Francisca? A Hoje gente hoje tem. nós temos pessoas que terminam a faculdade, faz a residência para pediatria, mas não gosta de urgência.
Prefere Tem ambulatório, deles que consultório. gostam de consultório, só o ambulatório, ou vai fazer uma subespecialização, tá? Ou quer reumato, só o consultório, ou quer a parte Neuropede, neuropede. né? São coisas assim muito específicas. Então, Uhum. cada pessoa vai pender para um lado que o perfil dela der e ela vai ser melhor no que ela fizer. Perfeito. E assim, a gente vê, quando a pessoa se encontra naquilo que faz, né, os resultados são É. incríveis, né. E a gente fica feliz que tenha essa diversidade para que a gente possa contemplar as diversas necessidades desse público, que é um público infantil, né, maravilhoso. Eric tem aqui uma princesinha em casa, mas muito Tô preci vivenciando isso. É bom, é bom. Aí, para ele é interessante, né, quanto É. mais qualificado esses profissionais, mais segurança traz no manejo dessa criança numa necessidade, né. É. Mas a rotina do médico é bem diferente, né, do pediatra, no caso, assim. A rotina se torna diferente, por quê? Porque a gente vai, quando a gente amanhece o dia, que a gente se prepara para ir trabalhar, você não sabe o que é que vai ter lá, né? Uhum, Então, assim, você já vai preparado para o melhor e o pior. Mas só que o pior a gente nunca quer pegar. Quando a gente pega algo que a gente se sente impotente muitas vezes, né? Por resolver, porque não depende só de nós. Por exemplo, perfeito. um trauma, chega um trauma. Eu não tenho o que dizer do SAMU. Quando chega um trauma que a gente diz, é pediátrico, é uma criança que teve um TCE, olha, não demora 10 a 15 minutos. Então, assim, a gente Bacana. sabe que a vida, ela depende muitas vezes de segundos, né? Uhum, Mas o que a gente consegue fazer naquela hora, por isso que eu digo, o que é importante é você, dentro da primeira hora, fazer tudo o que você consegue fazer. uhum. Então, se dentro daquela primeira hora eu consigo até o transporte para o Valfredo, que eu não preciso regular com a CPH, então, assim, é uma coisa, assim, muito boa e bonita. Porque a Uhum. gente sabe que A você vida, né, fez, está sendo prioridade. você fez e a prioridade vai ser exatamente aquilo. A criança vai conseguir viver e chega lá no Valfredo, vai ter tudo que ela vai precisar, se Deus quiser. Então, pronto. Então, a gente fica feliz por fazer o início, por dar o início a ela de uma coisa que ela vai fazer, De dar uma continuidade assistência que vai continuar posteriormente, posteriormente. de acordo com a complexidade que ela Exato, que necessita. ela Se necessita. for cirúrgico, Tudo se lá no Valfredo, é, o que se for de precisar vai exame de ter. imagem, Imagem, tudo isso. tomografia, Então, assim, neurocirurgia, neuropediatra, o que tiver de necessidade, eles intervêm. Eles e fazem a intervenção. assim, no seu olhar, qual é o principal gargalo que hoje a gente tem dentro da urgência e emergência pediátrica, né, que você entende como seria, por exemplo, a situação de leitos de retaguarda, ou seria o manejo dessas crianças para exames de maior complexidade? Qual que você vê assim? Hoje o maior gargalo não é só o exame. O maior gargalo é a gente não saber se o hospital X ou Y ou B vai recebê-lo. Porque muitas vezes, quando a gente tá com a criança aqui, tá com uma urgência, com uma emergência, porque tem uma diferença, e você Isso. tem que parar aquilo para ligar, para pedir, como se você estivesse pedindo para você. Então, a dificuldade é você receber. O não a gente já vai receber, Uhum. mas a dificuldade é você justificar, é você pedir, é quase que implorar para que o colega receba aquele paciente. Muitas vezes, aquele paciente é viável para que ele seja aceito, mas acontece Uma situação gargalos estrutural, que às vai vezes. que vai é como se fosse um efeito dominó, uma coisa vai levando a outra. "Olha, aqui não regula não. Olha, eu preciso do ANTECê", porque pode ser um tumor, a criança tá assim assado, tá com ataxia. Vamos, veja aqui", aí a gente liga para um canto, aí diz: "Não é aqui, é aqui, é em outro Uhum. local", liga para outro local, "Não é aqui", quer dizer, você perde Mas muito tempo. a gente tem visto um movimento de maior organização disso aí. Isso é Com a criação do os Regula fluxos, né? Leitos. Isso é Com a como se criação. fosse fluxo. Então, mas quando você coloca, não é nem em relação ao fluxo do trauma na pediatria. Não, 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 É A aquela clínica. criança que clínica também, a Mas eu vejo clínica. uma melhora nisso aí, com a criação de sistemas como o Regula Leitos, que você vai colocar o caso lá e ele vai procurar o leito nas unidades. Entretanto, a questão da saturação Agora dos é porque leitos acaba. a rede A também rede é saturada, é né? saturada, mas a gente tem que dar a mão à palmatória. O Regulanai, ele foi criado
de uma forma que fez com que a gente, basta conhecer o sistema, a gente coloca, não dá 20 minutos, eles respondem. Então, eles direcionam e elucida para nós o que talvez fosse mais difícil se a gente estivesse ligando. Quando a gente liga para o sistema da CAPH, eles dizem imediatamente, não é aqui ou é aqui. E a gente vai pelo caminho. Então, o fluxo, de certa forma, às vezes, É. é bom. Na verdade, Sabe? teve notas técnicas em É, relação a isso para que esses fluxos fossem estabelecidos em relação a Regula NAI, Regula Leitos, pediatria. precisa melhorar. É. Tem algumas coisas que precisa Sim. Mas destravar. sabe uma sabe? coisa que eu acho que Mas é, não que é é importante também, que a gente não falou aqui, mas que o médico, o colega que está lá na pediatria, ele tome posse dessas notas técnicas. Conhecimento. Tome posse. Conhecimento, Tenha exato. conhecimento dessas notas técnicas, Mas- porque o sistema ele vai funcionar a partir daquela regulamentação. Então, preste atenção no diálogo dela, na fala dela. Ela disse, ligou, não é aqui. Muitas vezes, às vezes, o profissional vai perder tempo É, ligando para o canto errado. Então, é trauma, CAPH, Valfredo. É clínico, regula NAI, regula leitos e aguardar a a competência rotatividade. da divulgação desses fluxos direitinho se passaria pelo quê? Pela própria direção da unidade. Pela direção da unidade, É. pegar a nota técnica e distribuir, né, e com eu os acho, colegas. eu acho até que na hora que tem uma mudança, o que falta é a gente ter um Uhum. grupo junto com a CAPH, com o Regulanai, que é a mesma Uhum. coisa, né? Não, são setores diferentes. Esse é o especialista. Eu sei, já falei com ele bastante. Então, assim, eu acho que o que é importante é se teve uma mudança, comunicar a gente, porque às vezes a gente perde algum Essas tempo, normas, sabe? Mas é por isso que é importante esse conhecimento, porque a CAPH, que é a Central de Postos Hospitalares, não é ela que rege isso. A CAPH apenas segue as notas técnicas que são liberadas pela CESAP. que é a Então, da mesma Secretaria forma de que é liberado pela CESAP e é acolhido e executado pela CAPH, tem que ser acolhido e Isso. tomado E o conhecimento bom pelas unidades. E o bom é que às vezes a nota vem e a gente precisa de um tempo para acomodar isso daí. Exato. Isso porque o conhecimento também precisa ser Exato. divulgado, ser Assim, é estabelecido. importante também esse trabalho, Acho que a gente avançou muito, né, em Sim. muitos aspectos, mas justamente na fala dela, porque antes eu tinha um paciente e eu ligava, tem aí a vaga? É. Tem não. Tem aí, e agora não, existe um sistema para às vezes isso. era plantonista dependente, né? Exato. Você ficava ali. Mas tem uma das coisas que eu vi que tem muita dificuldade, porque eu vivencio isso, inclusive o Dr. Jean foi uma das pessoas que essa semana eu falei com ele, porque eu estava com a criança com pneumotórax. Então, a dificuldade maior é o colega que está do outro lado atender o telefone, muitas vezes quando a gente vai regular, e ele dizia assim: olha, essa criança não é disso, e a gente já está com a senha da CAPH, e às vezes a gente vai conversar, porque é necessário passar o caso, ele disse assim: por que que você acha que é o pneumotórax? Olha, gente, tem coisas e coisas, né? A gente Quem tá com o precisa. paciente, né? Quem Olhando. está com o paciente é a gente, o raio-x está com a gente coloca o raio-x. Só ele olhar direitinho, se ele não concorda, mas está com a senha, receba, Isso. sabe? Esse sistema acaba sendo importante para respaldo, porque É. você está solicitando um parecer. Então, o colega, concordando ou não, ele tem que dar o parecer, Exato. avaliar o paciente. Se não for o caso, o paciente vai ser devolvido para a unidade para seguir com a investigação. Mas Mas isso mostra, né, nesse pouco tempo que a gente está falando de CAPH e regulação e Estado, que houve uma evolução muito grande, houve uma questão organizacional desses fluxos que acabam Chegou a pediatria também, né? Como? Que chegou a pediatria também. Sim. E é quem mais, eu acho que é quem mais liga, né? Assim, a parte Tem pediátrica. Principalmente a Esperança. A número Esperança expressivo. a gente liga bastante para lá, porque a gente já sabe o que é mesmo. Só tem uma das dificuldades que a gente tem muito é na obstetrícia. Ainda tem esse gargalo dentro da obstetrícia. Eu falo pela UPA, porque eu vejo. Porque alguns pacientes procuram a UPA grávidas, mas tem a parte clínica. Mas muitas vezes a obstetrícia não quer aceitar, porque é clínico. Aí diz, resolva na UPA. Mas uma coisa depende da outra, muitas vezes. É um tá? binômio. É o binômio. Então, assim, tem coisas que não dá ainda para a gente seguir, assim, fluir com o fluxo, assim, 100%, por causa de alguns Precisa de adequação. entraves que precisam ser adequados, sabe? Isso aí é importante. Francisca, e assim, muita gente boa na pediatria, né?
Tem muita gente Tem que quer, muita que ama a gente que pediatria. se encanta com a Exatamente. pediatria. Mesmo que não seja pediatra, mas está lá e vai galgar e vai procurar fazer a prova de Processo de título, formação. ou vai procurar fazer a residência, porque hoje a residência está tendo muito entrave, porque você tem que trabalhar, tem que estudar e tem que dar 8 plantões como carga horária, são 60 horas. É 40 mais a escala de plantão, então são 60 horas. Você fica quase que impossibilitado de trabalhar em qualquer outro E canto. E tem, hoje em e dia, do jeito que se vive, né? tem pessoas que Pois já é. terminam com família, né? A faculdade, Já muitas vezes. termina com família, já termina com obrigações, então fica muito difícil. Então, assim, eu até quero deixar uma mensagem assim, é pertinente que as pessoas que queiram, que são clínicos, que estão dentro da pediatria e que amam a pediatria, se querem fazer pediatria, não precisa correr para ter que fazer de imediato a residência, deixar de viver, não. Pode fazer até a residência, dá para se capacitar, dá para estudar, dá para fazer a prova de título, quem já faz mais tempo, que está fazendo lá como clínico há mais de 6 anos. Tem pessoas lá há mais de 6 As anos. regulamentações e a É. legislação permite Pois isso, é, né? Dá permite, espaço. permite, A FM permite, fala sobre isso permite. também. Então, assim, tem condições da pessoa hoje ser um bom pediatra, não necessariamente ter que fazer a residência, mas a própria vida, aquele ambulatório, aquela emergência, aquela urgência ali, 6 anos, já é uma residência. Porque a gente vê que a própria residência também, às vezes, o campo dela vai se estender para as UPAs. Isso. As UPAs, que é onde nós estamos, você entendeu? Então, a gente também não pode desvalorizar um procedimento, uma coisa dessa que acontece, porque o médico está na UPA, está atendendo como clínico e não é pediatra de formação. Mas muitas vezes ele Tem a tem a vivência. capacidade, ele tem a vivência. Conhecimento Então, e assim, curso. eu acho que é preciso a gente ter esse respeito também pelo profissional, sabe? Nesse sentido E aí. ele é necessário, né? Demais. Tem. Porque a gente não tem no município de Natal 100% pediatra que queira ir para uma porta de UPA. O problema maior é esse e continua sendo este. Nós Não não só temos. aqui, né? No Em todo o Brasil como Brasil. um todo. É. Francisca, faria pediatria tudo de novo? Faria de novo. Porque, na verdade, eu fiz pediatria por um estímulo do doutor Maurício. Eu não era pediatra. Doutor Maurício começou a faculdade, né, a UNP, não tinha condições de fazer um hospital de imediato. Eu estava voltando do interior para Natal, fui para a UPA da Esperança, logo na inauguração, em janeiro. Vixe, eu E lembro daquele cenário. pois é, e doutor Maurício chegou e disse assim, Tava nem no me SAMU. conhecia, aí disse, olha, a gente está precisando de campo, de estágio, não sei o quê, e está precisando de pediatra. E não tínhamos pediatra em nenhuma UPA. Aí eu fui e disse a ele, eu disse, olha, eu não sou pediatra, tenho até vontade, que eu tinha sofrido um acidente e não fazia mais a parte de ginecologia. Aí ele disse, tente fazer a prova de residência. Aí eu disse, doutor, depois de velha, eu ia estudar ainda e consegui, passei na prova de residência, fui para o UFRN e depois de 1 ano e 6 meses eu fiz a prova de título. Passei e não fiz mais a residência, não Entendi. terminei a residência. Fiquei na prova de título porque eu passei também no Foi uma EBSER. escolha, né? Eu passei no EBSER e fui chamada. Aí eu tinha que escolher. Aí eu fui para o EBSER, eles davam um mês, aí naquele mês eu estudei para fazer a prova de título, estava em maio, ia ser feito em junho, e eu disse, eu faço, eu passo. Aí ele disse, você acha que passa? Eu disse, eu acho que eu passo. Aí eu estudei, passei e deixei a residência. Acho que a pediatria Aí meio fui que... para pediatria. Pediatria meio que Pronto. escolheu, né? Aí depois eu fiz, né? Eu passei também e hoje eu faço, você também faz, né? Lá em Recife, eu faço a pós em neuropediatria. Estou fazendo para trabalhar mais o autismo, porque é o que a gente tem muito dentro das UPAs e a gente muitas vezes deixa passar desapercebido algumas coisas que, na verdade, a gente precisa ter conhecimento para poder cuidar, né? Porque pediatria é cuidar. Então, para a gente cuidar, a gente tem que cuidar como um todo, né? É isso que eu estou fazendo. Perfeito. Francisca, a gente quer agradecer sua presença aqui, tá certo? É a sua mensagem de inspiração aqui, de encorajamento para os colegas que futuramente vão estar cogitando a pediatria, sua contribuição também junto à formação de essas pessoas que fazem a história da pediatria hoje no Rio Grande do Norte e no Brasil, tá certo? E desejar muito sucesso em tudo o que você tem se proposto e que você tem construído ao longo dos anos, viu? Obrigada a vocês.
por ter me convidado e a todos os pediatras, dia 27, e a quem faz pediatria também, meus parabéns, viu? E que a gente continue se doando e captando muita criança para trabalhar, e trabalhar com amor, É verdade. viu? Obrigada aí a todos Obrigada. vocês. Ficamos por aqui com mais um episódio do Copcast. Obrigado pela participação e até a próxima.